Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 25 de abril de 2022. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a igreja hoje celebra o evangelista São Marcos. E hoje o evangelho narrado por São Marcos vai nos mostrar os últimos momentos de Jesus antes da sua ascensão no céu. Então Jesus se manifesta aos 11 discípulos, aparece os 11 discípulos, e os últimos atos de Jesus é dizer: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Jesus envia os discípulos para anunciar o Evangelho a toda criatura, anunciar a boa nova, anunciar a conversão através do batismo. Aquele que crê, aquele que for batizado, será salvo, e aquele que não crê será condenado. Queridos irmãos, essa é a missão apostólica dos discípulos e a missão apostólica da igreja: anunciar a boa nova, anunciar a conversão para que aqueles que creem se salvem. E essa missão é a missão de cada um de nós, para que nós possamos verdadeiramente sermos discípulos fiéis. Essa é a nossa missão apostólica. E os sinais Jesus vai revelar, os sinais que acompanharão aqueles que creem, serão estes: expulsarão demônios em meu nome e falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus que assiste aqueles, através do Espírito Santo, aqueles que vão cumprir a missão de anunciar a boa nova, anunciar a conversão para aqueles que acreditem em nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se encarnou, o Verbo de Deus que, por amor a cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados, se entrega na cruz, e o Deus que ressuscita dos mortos. E agora Jesus, depois de anunciar a missão apostólica aos discípulos e à igreja, Jesus foi levado ao céu, ascende aos céus e senta à direita de Deus. E aqui o São Marcos, encerrando o seu evangelho, vai dizer que os discípulos cumpriram fielmente aquilo que foi pedido por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que eram pescadores de peixes vão agora pescar almas humanas para o reino de Deus, anunciar verdadeiramente a boa nova. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor Jesus os assistia, os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. E essa missão de cada um de nós,
Jesus fala para cada um de nós de também nós sermos esses mensageiros, esses discípulos de Jesus, anunciadores da palavra de Deus. E nós precisamos verdadeiramente darmos testemunho verdadeiro da palavra de Deus, da nossa conversão a cada dia com a nossa vida. Que nós, ao exemplo dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos cumprir fielmente a nossa missão de batizados. Nós que, através do batismo, somos pertencentes da filiação divina, nós verdadeiramente, o nosso batismo seja um sinal de conversão para que nós possamos verdadeiramente sermos salvos e nós possamos anunciar, sermos mensageiros dessa boa nova, para que tantas pessoas que vivem no mundo de hoje, longe de Deus, longe da conversão, possam se salvar. Essa é a missão de cada um de nós batizado, anunciarmos a boa nova, anunciarmos a conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.